Gente, queria falar hoje sobre envelhecimento. Não esse aqui, mas envelhecimento de kits, especificamente material rodante. Vamos dar uma olhadinha. Para o envelhecimento desse vagão, que você vai ver daqui a pouquinho, a gente está usando esse Key Models, pó para envelhecimento Key Models, ou Key Models, né? Nesse código que você viu aí. Bom, é um kitzinho que vem com cores que vão desde ferrugem, nós também temos uma cor areia e também um preto, um cinza na verdade escuro. A gente optou por trabalhar com esse vagãozinho bem simples e básico que é o sliding door da rede ferroviária, claro, de fabricação da Fratesc. Eu não tinha um vagãozinho desse, então é legal, que também entra para a coleção. Bom, você está conhecendo o vagãozinho, alguns de vocês já devem ter esse modelo, e a intenção agora é pegar a cor mais escura que você tiver, de pó para envelhecimento, lembrando, dá também para a gente trabalhar com o tal do giz pastel seco, né? Depois que a gente raspar e transformá-lo em pó, com o auxílio de uma faquinha. É possível também. Eu gostei bastante do resultado com esse pozinho aqui e faz muito tempo que eu uso. A primeira coisa é pegar esse pozinho mais escuro, na verdade ele é um tipo de cinza escuro, e passar no sentido vertical, quase sempre de cima para baixo, com especial cuidado sobre os rebites, porque aí a gente vai ter a fixação do pó, da cor, não é? Só que ainda não é nada muito forte. Veja que o vagão também é escuro. Então, na verdade, ele só vai dar uma primeira camada. Não precisa passar exatamente na superfície de todo o vagão e tal. Mas dar uma geralzinha é bacana. Porque fazendo isso a gente já vai ter uma variação tonal no vagão. Ele já não vai ficar com aquela cor única de plástico. Já dá uma carinha legal. Como eu disse, especialmente sobre essas regiões que são mais... que tem alguns detalhes, né? Como os rebites e outras partes assim, as escadas também. Aqui a gente está também com um outro cinza, esse aqui ainda mais escuro. Mas, de novo, a gente está tentando fazer um envelhecimento geral por enquanto, não é nada muito detalhado. Mas eu procuro dar ênfase nesse caso a parte mais baixa do vagão. Ainda assim a gente está passando sobre os rebites e veja que já dá para ver um pouco melhor agora detalhes mais escuros. Aquele primeiro acinzentava um pouco o vagão e agora a gente está conseguindo fazer faixas mais escuras. É claro que não é para deixar faixas perfeitas, não é a ideia. Aqui é legal você colocar na direção das rodas. Por quê? Porque existe o vagão da frente geralmente joga um pouco de sujeira para o vagão de trás e fica na direção das rodas, na testeira do vagão. Aqui a gente volta para a lateral e também colocando um pouquinho do pó mais escuro, inclusive sobre a marca, né, do vagão, sobre as inscrições. Isso dá uma cara bem legal. Bom, esse aqui eu estou deixando bem aceleradinho porque é uma parte que demora um pouco mais. Vai ser importante também a gente lidar com o teto. Por quê? Bom, a ideia é que essas manchas, a principal razão para ver manchas no vagão, bom, eu não sei dizer qual é a principal, mas com certeza tem algo muito marcante. Marcas marcantes, né? Tem alguma coisa muito marcante, que é o seguinte: a água da chuva carrega sujeira, carrega poeira. E por causa disso, a água que escorre sobre o vagão vai deixando essas marcas que têm esse certo aspecto de faixa. Por isso que fazer na vertical e de cima para baixo costuma dar o melhor resultado. Veja que eu não deixei de marcar também a parte de cima do vagão, o que seria o teto do vagão. Especialmente na parte mais próxima à beirada. É daí que vem a poeira, ou pelo menos parte da poeira, que vai marcar a lateral. Agora a gente vai trocar e vai pegar um pó mais clarinho. A marca desse pozinho é areia, a marca, né? O tipo de pó é areia, aqui Models colocou esse nome. Esse mais clarinho, né, quase um cinza bem clarinho, ele vai servir na verdade para demarcar as laterais das portas, a parte que fica próxima às portas. Por quê? A própria carga suja a parte inferior do vagão próximo às portas, porque é onde acontece o carregamento. Mas é claro que a gente também não vai colocar só aí. Alguns detalhes com sujeira mais clara podem aparecer por todo o vagão, que é o que nós estamos fazendo agora. Mas, repito, eu estou dando preferência às partes próximas às portas, especialmente a parte inferior. Vai ficar uma coisa um pouco mais demarcada na parte inferior do vagão.
A gente também vai ter que abrir, no caso, né, a gente tem a possibilidade de abrir a portinha, então é legal que a gente vai poder também fazer esse envelhecimento por dentro. A própria porta também merece atenção. Veja que nós já passamos o pó anterior sobre ela e a gente também continua fazendo essa marcação por dentro assim que a gente abrir a porta. O interior do vagão, eu não sei, se você quiser mexer um pouco mais, de repente, se você for decorar o interior do vagão, pode valer a pena fazer envelhecimento também. Mas a grande verdade é que fica um espaço muito pequeno, não sei, pra mim, pelo menos, não tá valendo muito a pena mexer lá dentro dele. Mas se você gosta muito de fazer fotografia dos vagões, ou mesmo uma filmagem e você quer dar uma ênfase a essa parte, é possível, é claro. Pode ser uma ideia legal para fazer num outro momento. Então eu continuo com esse trabalho, fazendo esta região que eu falei, com esse pó de cor areia. E se você quiser, só se você quiser, por que não se inscrever no nosso canal? Porque você vai ter certeza que você vai receber todos os nossos vídeos, especialmente se você também acionar o sininho. E se você quiser dar uma curtida, é bem legal também, porque divulga o nosso canal, que a gente faz com todo carinho, e também o próprio hobby do ferromodelismo. Valeu! Aqui a gente continua mexendo na parte mais interna. Ah, veja só, eu virei o vagão, isso sim. Bom, agora eu estou fazendo um outro lado para você ver. Você, claro que pode fazer diferente de um lado e do outro. É legal até para a gente dar mais variação no vagão como um todo, mas eu procuro fazer mais ou menos parecido. E aqui então também estou trabalhando essa parte para dentro, né, por onde a porta corre, sem esquecer, mais uma vez, a própria portinha. A portinha também tem seus rebites e suas marcações, a gente não pode esquecer dela, porque essas partes também têm bastante acúmulo de sujeira, e as outras cores também são legais de serem aplicadas sobre essa parte do vagão. Mais uma vez, sobre as inscrições, não é? É bem legal quando elas ficam mais apagadinhas, que isso sim dá uma grande cara de envelhecimento. Daqui a pouco a gente vai passar uma outra cor e você vai ver como fica ainda mais bacana. Aqui dando mais um arremate, veja que na verdade o que eu estou fazendo é pegar um pouquinho do pó mais escuro e do mais claro e misturar. Porque aí fica um tom ainda intermediário, uma coisa que é legal de fazer também, e a gente pode também dar uma geral, em partes que a gente acha que ainda estão muito clarinhas, muito sem graça, né? Conforme a gente vai mudando os tons, vai ficando mais interessante. Aqui eu estou pegando um dos tons de ferrugem, a ferrugem mais escura desse kit da Key Models. E olha que legal. O mais interessante bom, na verdade tem duas coisas interessantes para se fazer com essa cor. Veja que os vagões da Rede e da Fepasa também têm uma certa cor de ferrugem. Ou seja, o que eu estou fazendo? Passando praticamente a mesma cor que o vagão. Bom, ele pode dar um tom meio diferentezinho, mas ele é muito parecido. O melhor uso para esse pó é fazer o seguinte: passar sobre as inscrições do vagão. Por quê? Porque é como se a gente estivesse apagando um pouco as inscrições. Elas vão ficar com o mesmo tom do vagão, ou seja, a gente vai deixar um pouquinho mais escurecidas. O segundo lugar que é importante passar é nos truques. Os detalhes dos truques adoram ter acúmulo de um pozinho. E aqui vai ficar bem legal, porque vai ficar muito demarcado como se fosse ferrugem e também a própria sujeira da linha. Isso tudo vai ficar impregnado, né, nos truquezinhos. É claro que se você quiser tirar isso aí um dia, eu não sei se você vai conseguir, mas você pode trocar os truques eventualmente. Mas, poxa, fica muito legal na minha opinião. Nós temos duas cores de ferrugem. E também tem os detalhezinhos embaixo do vagão, né? Tem umas duas cores de ferrugem aí no kit, então a gente pode usar as duas, um pouco de cada, a gente pode usar só uma se quiser também. Mas quanto mais tons diferentes, geralmente o realismo aumenta. Então eu gosto muito dessa parte, porque é muito fácil de acumular o pó aí dentro, ele pega bem, e ao mesmo tempo é uma das grandes... isso dá bastante diferença no resultado final.
Às vezes a pessoa deixa o truque de lado, mas eu acho que isso, inclusive nas locomotivas, né, é bem legal porque no caso das locomotivas, o detalhe dos truques, o arremate dos truques pode ser retirado, né, e fica bem legal, você pode trabalhar separadamente. Eu gosto muito do que aconteceu com a nossa RS, que também achei que ficou com um truque bem bacana. Então, como eu havia dito, eu estou passando esse mesmo pó ferrugem sobre as inscrições. Vai ficar um pouco mais escurecido, como se o tempo tivesse tirado a tinta das inscrições. Eu gosto bastante do resultado nesses casos. Veja que já dá para ver que elas estão com um aspecto meio apagadinho. Isso, é claro, isso tudo são técnicas que eu meio que fui descobrindo na sorte, mas eu diria que isso aqui é um pouco o pulo do gato, assim, eu acho que fica bem interessante. Humildemente, sabe, dentro do que eu enxergo nos modelos, eu acho que dá um aspecto legal se você quer um realismo para a coisa. Nós vamos agora utilizar a segunda cor de ferrugem, que é uma mais clarinha. Essa costuma ser a melhor para se aplicar sobre os truques. Ela vai dar um aspecto legal também e vai dar um segundo tom sobre os truques, né? Um segundo tom de ferrugem, o que costuma melhorar o resultado. É claro que também vale a pena colocar sobre áreas do vagão que tenham tendência a enferrujar. Nos rebites, em detalhes, alguns cantinhos, no teto, perto das portas, nas partes inferiores do vagão. Pequenas porções nesse caso, como se fossem pontos de ferrugem. Aliás, se você quiser usar um pincel menor ou algum outro tipo de coisa para algum outro tipo de ferramenta para aplicar, pode ser uma coisa legal. Eu não costumo usar tinta sobre os vagões, mas existe uma orientação nos manuais de modelismo que é o seguinte: você pega um fio, um arame, uma ponta de arame, mergulha em tinta alaranjada ou avermelhada, que tem a cor de ferrugem, e você simplesmente faz um ponto ou um ponto e um risquinho sobre o vagão. Eu não estou fazendo isso agora, mas dá um resultado bacana. E é só que dá uma riscada no vagão, é tinta e tudo, então é algo um pouco mais, como eu posso dizer, um pouco mais pesado para se fazer, um pouco mais definitivo. Mas com certeza vale a pena tentar ou pensar sobre isso. Eu também estou passando ali, ó, eu passei sobre o volante do freio, não é? Porque é uma parte metálica que tende também a enferrujar, apesar que o vagão inteiro é metálico, né? Mas enfim, ele tem uma outra cor, né? Então pode ser interessante passar sobre ele. E mais alguns detalhes do teto. Veja aí como é que tá ficando. E nós aproveitamos para fazer uma ceninha na maquete de descarregar vagão, aproveitando que ele é um sliding doors. Veja aí o nosso resultado, mas dá para ver depois em mais imagens em outros vídeos da maquete. Valeu!